Olá, meus amigos, tudo em paz? Estamos aqui mais uma vez para retomar o estudo da Gênese. Vamos continuando, esse é o nosso vídeo número 23 e já estamos estudando o tema O Bem e o Mal. No seu primeiro subtítulo, que é A Origem do Bem e do Mal. Nós já fizemos um vídeo com esse subtítulo e agora vamos terminar hoje esse subtítulo, A Origem do Bem e do Mal. Ok? Meu nome é Renato, para quem não conhece, Renato José, estudante e trabalhador espírita. Nós encerramos o outro vídeo falando da necessidade de passarmos pela dor que nos impulsiona ao progresso, pelas necessidades materiais. Nós somos colocados nessa condição de necessidades materiais para que não fiquemos inertes, parados. E para que nós, como espírito, corramos atrás da segurança, das necessidades básicas de abrigo, de alimento, de agasalho, né? E com isso, nós evoluamos em inteligência e em moral. Encerramos assim, né, o outro vídeo. E agora, continuando aqui no item 6, do capítulo 3, vamos lá. Porém, os males mais numerosos são os que os homens criam pelos seus vícios. Os males mais numerosos são os que os homens criam pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos de tudo. Então, nós encerramos falando da necessidade de passar por essas dificuldades, que nós colocamos o nome de dor, de sofrimento, nós batizamos com esse nome, né? Com a nossa linguagem. Mas ele fala que muitos desses males são criados por nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pelos nossos excessos. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota e a lei divina lhe está gravada no coração e, ademais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nesses últimos tempos pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Então, nós passamos pela necessidade de evoluir a inteligência e evoluir a moral. Então, somos colocados aqui na matéria densa, na carne, mas com a propensão do bem. Com a propensão do bem. Mais à frente a gente vai ver de onde vêm as paixões que existe em nós. Mas através do excesso, através do abuso, através do egoísmo exagerado, do orgulho, é que nós dificultamos esse progresso. Dificultamos esse progresso. Porque temos o livre-arbítrio, na verdade, um livre-arbítrio relativo para cada momento espiritual. O espírito ganha um livre-arbítrio relativo para que ele seja merecedor de sua evolução e para que ele seja responsável pelos seus erros. Aprendemos que Deus não nos fez perfeitos para isso, né? Que sejamos construtores da nossa própria felicidade, do nosso próprio destino. Para isso ele dá inúmeras oportunidades através das reencarnações, através dos espíritos que nos auxiliam o tempo todo, e como a gente leu aqui, através dos messias que são enviados constantemente à Terra, os grandes espíritos,
que nós já comentamos em vídeos passados, né? Desde Moisés, a Lao Tse, a Buda, todos esses antes de Cristo, depois de Cristo, tantos outros, Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua e etc., espíritos evoluídos que vêm, Lutero, o próprio Kardec com esse trabalho fantástico da codificação, e nos nossos tempos, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, são todos messias que vêm para que a gente não fique entregue só àqueles que estão do nosso nível, né, que venham os espíritos mais evoluídos para nos mostrar uma forma melhor de viver. Então, é o tempo todo nos apontando o caminho do bem, o tempo todo nos apontando o caminho do bem. Então, não podemos dizer que Deus criou o mal e Deus nos jogou no mal. Vamos detalhar mais isso aqui nessa leitura. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procedesse, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Isso está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e seguintes. Então, o espírito que na sua jornada evolutiva já se alinha mais com as leis divinas, passa pelos seus processos de ignorância, seus processos de paixões, que é comum na evolução do espírito, nos seus momentos de primitivo, de selvagem, e vai deixando cada etapa sem abusar dessas necessidades. As necessidades materiais, a necessidade de defender sua família, a necessidade de defender os seus bens materiais, porque são importantes para essa vida, mas tudo na medida do natural. Quando isso se excede, quando isso se extrapola, é que começa a acarretar os sofrimentos, as guerras, os conflitos, as mortes dolorosas, as doenças, quando o homem começa a abusar desse momento em que as paixões eram naturais. Em cada momento, as paixões são naturais. Então, quando ele começa a extrapolar essa naturalidade e a abusar, é que as leis divinas começam a despertar o alerta, que são as dores. Né? Que são as dores. Aqui a gente sabe quanta coisa que, se a gente abusar na alimentação, abusar até na nossa reação emocional, o corpo reclama na hora. O corpo e a alma, né? Então são os alertas da lei para que a gente não cometa excessos, para que a gente não mergulhe muito no sofrimento. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Então, as leis divinas colocaram o remédio ao lado do mal. Do próprio mal sai o bem. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Olha que ele está falando agora do excesso do mal moral. Se torna intolerável. Né? Vamos ver aqui o destrinchar dessa explicação. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar o bem, no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Então, olha só. O mal moral, qual é o mal moral? O mal moral é toda vez que você, através do seu comportamento, você é causa do sofrimento do outro. Você é também causa do seu próprio sofrimento, da sua própria dor, através dos seus excessos. Se eu sou um rico e maltrato os meus empregados, se eu humilho, se eu exploro, é um mal moral. É um mal moral. Vai chegar um momento em que isso vai me causar mal-estar, vai me causar sentimentos ruins, seja nessa própria vida, seja na próxima. O espírito começa a entender
que as dores que ele está passando agora é consequência do mal que ele causou. Então, o mal moral começa a reconhecidamente pelo aquele espírito ser a causa do seu sofrimento. Então, o próprio espírito quer se livrar daquilo. O próprio espírito quer se tornar melhor. Não porque o espírito já é bonzinho e nasceu bonzinho, mas pela experiência de dor que passou. Né? Toda criança que bota o dedo na tomada e toma um choque não quer mais botar a mão ali. Então o espírito, ao desencarnar, reconhece a sua vida aqui na Terra e faz a leitura do que ele fez que acarretou agora aquela dor que ele está lá no mundo espiritual sofrendo, seja no umbral, né, seja nas colônias de tratamento. Ele reconhece. Nas obras André Luiz a gente vê muito isso. E também no livro de Kardec, no livro básico, O Céu e o Inferno, a gente vê isso, os espíritos relatando o comportamento que teve aqui, a condução da vida aqui e as consequências disso lá. Então, como aqui disse, ele nesse momento se sente compelido a procurar no bem o remédio. Por que espíritos aceitam encarnações difíceis, encarnações em locais, em sociedades difíceis ou com um corpo físico difícil, seja por deficiência física, seja por males, por doenças crônicas, tudo reflexo do seu perispírito, e ele reencarna para passar por isso e se livrar de um sofrimento que estava tendo no mundo espiritual maior do que esse. Olha só a relação do que a gente está estudando, a origem do bem e do mal. Já sabemos aí, já foi bem explicado que uma das origens é o excesso. É o excesso. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. Né? Isso é comum a gente ver no meio espírita e nos meios religiosos, as religiões sérias que querem realmente a melhoria de seus seguidores. A gente vê muita gente assim, que cansou dos excessos, cansou do erro, cansou dos prazeres falsos, da felicidade falsa proporcionada pelas coisas da terra. E está ali nos templos, nas igrejas, nos centros espíritas, buscando compreender melhor esse caminho do bem. Já é o espírito sabendo onde está o seu remédio. Muitas vezes alertado para ele no momento de sono, e o corpo dorme e o espírito sai. Ele volta sabendo onde vai buscar a sua melhoria. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente. Olha o que eu acabei de falar. A necessidade de ter um alívio, de ter mais paz, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz. Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Ele aí relembra aqui o item 5. Né? Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Então, como a gente já ouviu, eu também já ouvi muito isso, não existe o mal. A ausência do bem é que faz surgir o mal. Assim como a ausência do calor faz surgir o frio. Porque o calor é a energia, né? Então, quando não se tem o calor, surge o frio. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, o mal é o negativo do bem. O frio é o negativo do calor. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Onde não existe o bem, forçosamente manifesta-se o mal. Porque o bem é o natural. O bem vem de Deus. A nossa essência é o bem. A nossa origem é o bem. Nós somos criados pela energia do amor. Então, o bem é o natural. Quando eu sufoco esse bem, manifesta-se algo que a gente chamou de mal. Mas é as leis da vida nos corrigindo. Não praticar o mal já é um princípio do bem.
Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Olha aquela conversa sobre o inferno, sobre o Satanás, que nós espíritas entendemos que não existe. Não existe um ser que é o preposto do mal, que é o causador do mal. Não existe. Né? Então, se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, e ele botou em letras maiúsculas, em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que eu queira. Qual é a causa do mal que está no homem? O excesso. Olha que aqui ele não está falando nem que é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo é uma fase necessária para a preservação da vida, para a sobrevivência da espécie. É um momento ainda de selvagem, um momento de primitivo, em que ele é importante para a sobrevivência. Mas permanecer nele, depois que se desenvolveu mais intelectualmente, depois que tiveram tantas oportunidades de exemplos morais, permanecer nele é que começa a trazer grandes males, dores e sofrimento para a jornada do espírito. Vamos aqui para a página 66. Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de sua terra há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Eu gosto dessas histórias que ele pega uma história, uma metáfora ou uma parábola para que a gente compreenda. Então, um proprietário que sabe que lá nos confins de sua terra tem um lugar perigoso, que a quem fosse ali pode ferir-se. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossigam os que por ali passem, devido ao perigo. Então está lá a placa, não passe daqui. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão a si próprio? Então, o desavisado não, o imprevidente, né? O negligente, o imprudente, viu a placa e assim mesmo passou em busca de prazeres, aventuras, né? Vamos lembrar a busca pela adrenalina, né, que tanto se fala aqui. Uma pessoa escala uma montanha, correndo risco, arriscando a própria vida, se pendurando em penhascos, em busca de uma realização que eu não sei o que é. Morre prematuramente, depois fala, Deus levou. Não, livre-arbítrio. Assim sucede com todo o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades por meio da saciedade. O homem é avisado desse limite. Se o ultrapassa, falo voluntariamente. Olha só, a saciedade da alimentação é um aviso. Olha, já chega. Se a gente excede na gordura, no açúcar, no sal, seja lá o que for, se a gente se excede, você está passando aquela placa de aviso e se arriscando, porque em busca de prazeres, As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém de sua imprevidência, não de Deus. Por isso que tem muitos infartos, muitas doenças
que não são planejamento reencarnatório. A pessoa antecipou o seu desencarne. A pessoa antecipou o seu desencarne. E sempre se tem como buscar, seja o viciado em álcool, o viciado em outras drogas, o viciado, o que come demasiadamente e fica muito obeso e se mostra impotente, mas sempre há ajuda, tanto científica dos médicos, como também a ajuda espiritual através da oração, através da busca do seu anjo da guarda, para se livrar daquilo, não é? Eu não quero julgar, porque realmente é muito difícil, mas o próprio texto diz que se ultrapassa os limites é pelo seu livre-arbítrio. Mas falar, não, ele geneticamente já nasceu assim, com essa tendência de engordar. De pequenozinho já era obeso. Por quê? Porque se uma criancinha já nasce com um processo desse, seja de qualquer outro tipo de doença, seja obesidade, seja qualquer outro, nós sabemos que é o espírito, que tudo está gravado no seu perispírito, decorrente da vida passada, decorrente de vidas passadas. Está colhendo o que plantou. Devemos sempre ter misericórdia, sempre ajudar. É um erro quando o espírita friamente diz, não, isso é uma expiação e pronto. Não. Se somos colocados próximo de alguém e pudermos ajudar, é porque as leis divinas já autorizou que ele receba ajuda. Ele já é merecedor da ajuda. Se eu estou próximo de alguém que sofre e posso ajudar, Deus já está usando a mim ou a qualquer um de vocês como instrumento de ajuda para aquele espírito que já pode. Então, ajudar sempre. Nada de lançar conhecimentos e dizer, não, ali é o processo do espírito. É melhor que ele passe. Nada disso. Porque se for melhor que ele passe, nem a gente querendo a gente vai conseguir ajudar. Nem a gente querendo, nem os médicos, nem a ciência, nem nada vai conseguir livrar ele do processo. Mas se a gente conseguir é porque ele já era merecedor. Então ajudar sempre. Item 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Então Kardec está usando aqui aquele artifício dele mesmo argumentar. Se o homem, com seus excessos, é a causa do mal, e Deus criou o homem, Deus criou a causa. Então ele argumentou assim. Vamos agora para a explicação. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte de seu trabalho. Então, aquela coisa de ser merecedor. A fim de que lhe pertença o fruto deste. Então, pertencer a nós o fruto de nosso trabalho é que a gente vai cada vez galgando mais felicidade, mais bem-estar espiritual. Da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratica. A questão, pois, consiste em saber-se qual, no homem, a origem da sua propensão ao mal. Então, aquele ensinamento que a gente já sabe. Nós temos que ser merecedor pela nossa evolução, pelas dimensões felizes que vamos adentrar, nós temos que ser merecedor. E também sermos responsáveis pelas provas e expiações, pelos umbrais que vamos fazer. Está nas nossas mãos. As leis estão aí. E Deus não deixa de ajudar, não nos abandona. Então fica nas nossas decisões. Então aqui agora ele levanta outra questão, que a questão agora é saber a origem da sua propensão ao mal. Por que que muitos se jogam ao mal? De onde vem esse momento de abandonar o bem e
desviar-se da lei de Deus. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros, quer dizer, das paixões e dos vícios, se acham no instinto de conservação. Olha aí outra dica. A origem das paixões está no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então, olha, as paixões, o egoísmo, o orgulho, aquele excesso de proteger a si mesmo, de proteger o que é seu, aquele excesso de pensar só em si e não pensar nos outros, vem primeiro dos animais e também dos espíritos de primeiras encarnações que ainda são primitivos. Né? O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve. Então, esse instinto que dá origem ao mal, né? Ele tem uma fase que ele não gera o mal, ele é natural. O homem da caverna precisava sim matar todos aqueles que o ameaçavam. Precisava sim se fechar em suas cavernas e se proteger. Mas, a partir do momento em que a inteligência vai se desenvolvendo, esse instinto vai se enfraquecendo. Está aqui escrito. Né? O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. A inteligência tem a capacidade de dominar a matéria. Então, esse instinto vai se enfraquecendo. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade. Está vendo? As paixões, nesse momento, é uma necessidade, é natural. Foi programado assim pela inteligência divina. Para a conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Então, quando nós estávamos em primeiras encarnações, nas cavernas, no homem bruto, isso era uma coisa natural e precisava ser assim. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. A princípio, semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. Olha o passo a passo. Olha o passo a passo. Sai do instinto, outras necessidades vão surgindo, as semi-morais, olha, chamando semi-morais e semi-materiais, já não é tão selvagem, já não é tão bruto, já começa as necessidades serem mescladas com a moral. E depois, futuramente, as necessidades são exclusivamente morais. É isso que nós já devíamos estar aqui na Terra, se preocupando exclusivamente com as necessidades morais e não dando tanto peso às necessidades materiais. Né? Mas o que predomina são os poderes terrenos, são os prazeres terrenos que vêm do dinheiro, da posição social, né? Da autoridade, da beleza do corpo, são os poderes daqui da Terra. Não é isso? Deixa eu ver se eu me lembro mais algum. Dinheiro, necessidade material, né? A beleza do corpo, a intelectualidade que você usa para oprimir, a necessidade de aplausos. Então são todos os prazeres que ficam aqui quando você morre. E a gente defende a ferro e fogo. Então já devíamos estar mais preocupados com os valores morais, com os prazeres morais da fraternidade, do altruísmo, do amor ao próximo, de ajudar os fracos, de ser justo, de ser respeitoso, de ser gentil, que aí você entra em outro nível de energia. É então, né, nessa fase moral, é então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial
que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Então é nesse momento em que o homem começa a dominar o instinto material, a dizer, não, eu não vou comer em excesso, não, eu não vou usar drogas nem usar álcool, e ele começa a dominar isso, quer dizer, drogas e álcool também é droga. Então o homem começa a ter mais esse domínio material, né, de não querer agredir, ferir e matar uma pessoa, um ser humano, outro espírito reencarnado, por causa de seus bens materiais, por causa de seu carro, por causa de seu dinheiro, por causa de seu celular. Ele começa a botar o senso moral muito acima das paixões e do senso material. E vai se aproximando do seu destino final. É interessante isso, a gente lembrar que os espíritos mais evoluídos que tiveram na Terra, nenhum deles se apegou ao material. Se a gente olhar os grandes nomes, né, Jesus, o maior de todos, mas se a gente lembrar de Buda, se a gente lembrar de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, os dos nossos tempos também, né, Chico Xavier, são todos espíritos, São Francisco de Assis, que eu não posso deixar de falar toda vez, são todos espíritos que não se preocuparam nem com a busca pela adrenalina, a adrenalina do esporte, a adrenalina das aventuras, nem em busca de acúmulos, nem em busca dos prazeres fugidos da terra. Porque o prazer que ele já tinha em sua alma, em seu perispírito, era o prazer da prática do bem. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Na hora que eu agrido, tiro a vida, desejo mal a alguém porque roubou meu celular, roubou meu carro, eu já me assemelho ao bruto, porque eu estou botando o material acima do moral. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, lá atrás, né, e essas paixões eram necessárias, então ele está dizendo, outrora, isso era um bem, porque você preservava a espécie e estava trabalhando pelo seu instinto de conservação, né? Então isso agora transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então a gente já não necessita de tanto egoísmo, de tanto acúmulo, né, de tanta defesa do ego, de tanta defesa do que é meu. A gente já não necessita tanto e continua nesse vício dessas paixões. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Ele fez a comparação, né? O que era importante era qualidade na criança espiritual. A gente agora, como espíritos mais maduros, aquilo agora se reflete como um mal. Tem uma passagem da Bíblia que eu me lembro, que são coisas curiosas que eu gravo, que tem assim, o bem de hoje é o mal de amanhã. É nesse sentido, o que hoje ainda é natural, amanhã será encarado como um mal que precisa ser extinto. O mal é, pois, relativo à responsabilidade. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Olha, caímos de novo em a quem mais é dado, mais será cobrado. Então o mal é relativo ao grau de adiantamento. Qual é o adiantamento? Qual é o grau de adiantamento desse espírito? E o que é que ele está fazendo? Então, um espírito que não tem um adiantamento considerável, a prática dele de egoísmo e de orgulho ainda é considerada natural. Se você for para os selvagens, né, e temos selvagens morando em cidades grandes, em apartamentos, todos nós temos uma parte de selvageria, não adianta apontarmos para os outros, né? Mas quanto mais adiantado, mais responsável. Quanto menos adiantado, menos responsável. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois, se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas.
No abuso é que se reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então aqui, gente, ó, esse vídeo agora, essa parte que a gente estudou, deixa bem claro aquilo que eu sempre digo: ninguém vai virar espírito de luz nessa encarnação, porque afinal de contas somos espíritos do planeta Terra. Façamos o bem que já temos consciência, respeitemos as nossas limitações, sem nos agredirmos, sem querermos cobrar do outro aquilo que a gente ainda erra. Olhar no espelho e lembrar daquele ensinamento de Jesus: por que vedes o argueiro no olho do outro e não vê a trave no teu? Eu sempre falo essas coisas para eu mesmo ouvir. E lembrar que aqui ficou bem claro que as paixões são naturais na determinada fase do espírito, mas que elas têm que ser eliminadas à medida que vai se adiantando e conhecendo a verdade. E a notícia boa é que todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, que estamos fazendo agora, estamos ganhando conhecimento e responsabilidades. Estamos ganhando responsabilidade. Nossa, então agora vai ficar mais difícil para mim. Sim, em compensação, você se transformando, você merecerá dimensões melhores ao sair daqui. E é esse o objetivo da reencarnação. Um grande abraço para vocês. Esse vídeo deu mais de 36 minutos, mas foi para a gente encerrar logo esse subtítulo. Um grande abraço, minha gente, até o próximo vídeo.